Ministro, eu repilo qualquer violação da intimidade por conta de atuação de hackers, de quem quer que seja. Mas eu saúdo a liberdade de imprensa que possibilita a qualquer cidadão saber a prática e a atuação de suas autoridades. Aliás, é de George Orwell uma frase que diz: jornalismo é publicar tudo aquilo que não querem, todo o resto é publicidade. Eu fiz a pergunta em relação ao crime em andamento, porque eu tenho autoridade, inclusive, para falar sobre liberdade de imprensa aqui, porque outrora o site antagonista recebeu censura do Supremo Tribunal Federal. Eu fui o primeiro parlamentar a me solidarizar com o site. Aliás, a censura não foi do Supremo Tribunal Federal. A censura foi emanada da presidência do Supremo Tribunal Federal. Fui o primeiro a me solidarizar com o site. Da mesma forma que solidarizei com o site antagonista, eu creio que é o livre exercício da condição de do jornalismo a publicação de matérias por conta do Intercept. Por fim, senhor ministro, só concluindo, presidente, no minuto que me resta, ministro, sinceramente, lhe falando do coração aberto, deixa-lhe retratar o seguinte. Eu continuo apoiando todas as operações de combate à corrupção, inclusive as que vierem a ter neste governo, porque, ao contrário do que foi dito, em um momento aqui, não sei se foi erro de estilo de Vossa Excelência, o senhor disse: a corrupção estava disseminada. O senhor colocou no pretérito perfeito. Ministro, o senhor me permita, tem casos de corrupção no atual governo a qual o senhor serve. Tem um ministro envolvido com escândalo de laranjas. Tem denúncia de utilização de caixa 2 em relação a outros ministros. Então, enfim, tem denúncia de todas as ordens. O ministro do Meio Ambiente é denunciado por crime ambiental. E por aí vai. A corrupção existe na estrutura do Estado brasileiro. E tem que ser combatida porque é uma estrutura da formação patrimonial do Brasil. E não é dever nem somente seu, nem somente meu, é dever de todas as autoridades públicas. Por fim, ministro, deixa eu lhe dizer, como apoiador da Operação Lava Jato que fui, me permita dizer, o senhor tinha 2 caminhos. Aqui, a história. Aqui, a sua carreira. Eu sou historiador e posso lhe dizer uma coisa. Já concluo, presidente. Não tem na história brasileira notícia de ter tido nenhum juiz na história com o papel de destaque que Vossa Excelência teve. Talvez um jurista, Rui Barbosa. Um juiz, não. O senhor poderia passar para a história, e eu acho que considero isso relevante, como o principal personagem do combate à corrupção do país no século XXI e nos séculos anteriores. O senhor optou servir a um governo, e me permita, o governo mais desastrado, mais atrapalhado da história e que não é imune à corrupção. Senador, eu peço escusas para dizer isso, mas eu aceitei vir para o governo por um objetivo muito específico, que eu coloquei publicamente todas as vezes. Como juiz, meu trabalho esteve constantemente ameaçado, por viradas de mesa. Isso acontecia em outros países. Veja lá na Guatemala, o que aconteceu no último ano. Veja lá na Itália, o que aconteceu após as operações Mãos Limpas. Eu recebi esse convite, eu aceitei de bom grado, com os objetivos de consolidar os avanços contra a corrupção, e nós podemos reproduzir esses avanços contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Então, as minhas intenções, ao assumir, foi aderir a uma missão. Existe esse governo específico, no qual tem a convergência com essa missão específica. Então, jamais traí os meus princípios, os meus ideais. Apenas mudei de posição na estrutura, vamos dizer, administrativa desse país, por entender que poderia fazer mais nessa posição.